irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ezequias e este é o canal EBD Coité. Aqui nós estudamos as lições da CPAD, na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E hoje vamos estar estudando esta lição aqui, na faixa etária dos juvenis. E o seu título é Conhecendo os livros dos profetas. Pega papel, pega caneta, pega a sua revista e pegue a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Lembrando também aos irmãos que este slide que estamos usando aqui na videoaula, ele também está acompanhado de um PDF que usamos aqui como esboço. E se o irmão ou a irmã deseja recebê-lo, vou estar deixando o WhatsApp aí na descrição do vídeo. É só chamar a gente lá que a gente vai estar te fornecendo todo o material com o maior prazer, totalmente de graça, tá bom? Então, dito isso, vamos ao nosso estudo de hoje. Na lição de hoje, que tem por título Conhecendo os Profetas Menores, estudamos um bloco onde falamos dos profetas maiores, agora vamos aos profetas menores. Esta lição é a de número 6, com data de 12 de maio de 2024. Temos uma palavrinha-chave ali, que é os profetas menores. Texto bíblico está em Amós 3, de 1 a 7, e Zacarias 1, do 1 ao 6. E aqui de maneira introdutória eu queria chamar a atenção para esse versículo que diz: E falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. O que quer dizer? Queria chamar a atenção para essa palavrinha. É algo que é similar ou algo parecido com. Por exemplo, a gente pode trocar essa palavrinha aqui também por parábolas, que era o que Jesus usava muito quando ele estava querendo explicar alguma coisa a alguém. Ele propõe uma parábola ali que dava mais ou menos para entender o que ele estava querendo falar. Então é mais ou menos isso. Ele usou muitos profetas aqui nas próprias vidas deles, às vezes vivendo coisas na sua vida que eram similares a o que estava acontecendo. Então é sobre isso que nós vamos estudar nesta lição. Bem, então dito isso, vamos entrar aqui nos nossos tópicos e subtópicos e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Na nosso primeiro tópico, vamos ter aqui esse slide totalmente profissional. Repito mais uma vez, se você quiser receber ele, chama a gente no zap aí. E sem esquecer de dizer também, né? É tudo de graça aqui. E tem uma coisa aí que é de graça que não vale custar nada. Que é o quê? Curte o vídeo do canal, se inscreve no canal para receber em primeira mão tudo que postamos aqui. E compartilha também com outras pessoas para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas. Bem? Então aqui nesse primeiro tópico, eu separei 3 pontos aqui, da lição, onde dá para tecer alguns comentários. E a visão geral desse tópico aqui é o seguinte: é trazer a importância da organização. Aqui vai falar da organização dessa literatura, dos profetas menores, né? Assim como a gente vimos a organização também dos livros dos profetas maiores. Então chamar a atenção o quê? Para a importância da organização, principalmente a gente que trabalha na área de EBD. É uma área que está infelizmente muito defasada em alguns lugares, justamente por essa falta de organização. Porque se a gente fizer as coisas com organização, a gente atrai as pessoas para estarem na nossa aula. Por exemplo, um professor que nem você que está aí, que procura estar vendo algum vídeo para clarear mais o entendimento, para trazer mais subsídios, trazer mais conhecimento,
você que consegue usar um slide na sua aula, isso aqui, ó, irmãos, enriquece demais. Isso aqui deixa a aula muito boa, muito maravilhosa. As pessoas se sentem ali, sabe, confortáveis, sabe, para poder estar aprendendo a palavra. E aí eu chamo a atenção para o quê? Para aquele professor que não faz esse tipo de coisa, não procura mais subsídios, não procura estar trazendo alguma novidade ali no ensino da palavra, aí acaba tornando aquela aula chata, monótona, e isso vai fazendo com que as pessoas diminuam a sua frequência. Ou então, no caso mais grave ainda, que é o pior de todos, é aquele professor que nem pega na lição, passa a semana toda, ele não se organiza ali o seu plano de aula e quer pegar a revista ali na hora ali e vir na base do improviso. Isso é terrível, 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 terrível. Se fizer dessa maneira, vai espantar todo mundo da aula, mas glória a Deus que você, meu irmão, minha irmã, está aí do outro lado, atrás de mais subsídios para abrilhantar a sua aula. Amém? Então, dito isso, vamos para o nosso próximo tópico. E mais uma vez, ó, que slide totalmente profissional para você estar usando aí na sua igreja, brilhantando a sua aula. Só chamar aí no zap que a gente vai estar te mandando. E mais uma vez eu lhe peço, nos ajude, se inscreva, dê o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas, né? Neste aqui também, ó, separamos 3 pontinhos da lição para serem comentados em sala. E qual que é a visão geral desse tópico aqui? A visão geral desse tópico aqui é a seguinte, gente. A mensagem dos profetas aqui, né, eram sempre apontando o erro e o pecado das pessoas. Os profetas estavam sempre apontando para o erro. Só que nós estamos vivendo em uma geração que acha que nós somos os melhores. Há quem diga que nós somos a melhor geração de crentes. Eu não vou cair no mérito de dizer, somos os melhores ou somos os piores. Eu acho que tudo há um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio nas coisas. Nem tão demais para um lado, nem tão demais para um outro. Mas neste quesito, que a nossa geração como os dizem, é cheia de mimimi, você não pode falar mais do pecado, você não pode mais falar do erro, que você é preconceituoso, que você é isso, e tanta taxação aí que vocês sabem os termos que é usado. Então, aqui nesse segundo subtópico aqui, a visão é essa, é que os profetas estavam sempre apontando o erro do povo, sempre estavam apontando para o pecado. E um desses profetas menores, ele é usado por Deus para mostrar para Israel como era que eles estavam diante de Deus. Que foi o que aconteceu? O profeta Oséias, Deus fala com o profeta Oséias para ele casar com uma mulher prostituta que ia ficar traindo ele, e ele ia ter que ficar perdoando esta mulher para entender o que Deus estava passando com Israel, e para Israel olhar e ver o que eles estavam causando em Deus. E o interessante é que, como estamos citando o profeta Oséias aqui, eu me lembro de um vídeo que eu vi no YouTube, aqui no canal, né, do YouTube, de um suposto pastor. Isso passou no Fantástico, gente. Olha que negócio terrível. Isso passou no Fantástico. Ele usou um texto de Oséias 3:1, quando Deus falou para ele, vai lá e ama a mulher amada do teu amigo, e adúltera, e uma mulher adúltera, e casa com ela e tal. Rapaz, esse suposto pastor distorceu essa passagem e falou que a Bíblia estava mandando ele ir lá amar a mulher do seu irmão e adulterar com ela.
Mas, pasme, o que mais me intrigou nisso não foi nem esse suposto pastor inventar essa história, porque tem doido para inventar tanta coisa. O que me intrigou foi o marido aceitar a proposta e a mulher também aceitar a proposta desse suposto pastor e cometer esse ato. Isso foi parar no Fantástico. Depois vocês procuram, pode procurar no YouTube aí, vocês vão colocar pastor adúltero Fantástico, que vai aparecer esse vídeo. E justamente no livro de Oséias. Ó, que absurdo. Por isso que Oséias escreveu no capítulo 4, versículo 6, que Deus disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, nesse segundo subtópico aqui, o tema abordado é esse: a mensagem do profeta confrontando o pecado e ensinando a verdade de Deus. Amém? Então, vamos em frente. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico. Chamando a atenção mais uma vez para o slide. Totalmente profissional, tá, gente? Coisa de luxo, coisa chique para você estar abrilhantando a sua aula aí. E mais uma vez, nos ajude aí. Dá o like, se inscreve e compartilha o nosso vídeo. Aqui neste segundo tópico, o primeiro subtópico, que diz por que menores. Esta é a temática desse subtópico aqui. E aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Eles são profetas menores não é pela importância do profeta, e sim pelo tamanho da sua obra literária. Ou seja, eles escreveram um pouco menos do que os profetas maiores. Os profetas maiores escreveram um pouco mais. Mas isso não significa dizer que esta obra ou aquela é mais importante. Quer ver um exemplo? Se bem que aqui tanto os profetas menores como os maiores são mensagens importantes, mas para nível aqui, como eu trouxe na introdução ali, o similes, que é algo semelhante, né? Algo semelhante, vamos trazer algo semelhante aqui como se fosse uma parábola também, para explicar essa questão do porquê menores. Eles falam um pouco menos do que o outro. Um exemplo, alguém prega 1 hora, ou então alguém vai ali dar uma saudação de 5 minutos. Mas as duas palavras têm a eficácia, não é pelo tempo que está sendo falado, mas sim por causa do poder que há na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Então, uma mensagem pregada ali de 1 hora ou uma saudação de 5 minutos tem a sua eficácia pela palavra de Deus, não pelo tempo que aquela pessoa está falando. Deu para compreender aqui o porquê menores? Então, é porque eles falaram um pouco menos, mas a eficácia está na palavra. Isso me faz lembrar até uma frase do pastor Gesiel Gomes, que ele diz que não existe grandes pregadores, que o que existe são grandes mensagens. E isso é uma grande verdade, que a gente pode atestar aqui. São profetas menores porque escreveram um pouco menos, mas a eficácia da sua escrita tem a mesma eficácia do que os profetas maiores, que escreveram um pouquinho a mais. Amém? Então, vamos ao nosso segundo subtópico. E eu já queria lhe pedir mais uma vez: dê like, se inscreve e compartilha. E se quiser receber um slide totalmente profissional como esse para brilhantar a sua aula aí, chama a gente no Zap, vai estar na descrição do vídeo aí. A gente vai te mandar com o maior prazer, totalmente de graça, sem lhe pedir um centavo por isso. Chegamos ao nosso segundo subtópico. E aqui nesse segundo subtópico eu queria chamar a atenção para o seguinte: aqui vai ser abordado o tema geral, que as datas não estão precisas, né? As datas de quando esses livros foram escritos, mas tem-se a ideia de que isso foi escrito no contexto histórico ali do cativeiro
babilônico. O que eu queria chamar a atenção aqui? Primeiro ponto é que eles escreveram isso no contexto do cativeiro babilônico. Chamar a atenção que quem se prontifica a ser um profeta usado por Deus vai ter que enfrentar situações desagradáveis. Foi o que todos esses profetas, a gente está estudando desde os maiores até o menor aqui, e todos eles estão passando por dificuldades neste cativeiro. Uns foi antes, uns durante e outros depois. Mas qual é chamar a atenção aqui? O quê? Que tanto grande como pequeno vai passar dificuldade, vai passar luta. Mas se estiver na direção de Deus, consegue vencer. Né? E o cativeiro, ele teve início, teve meio e também teve um fim. Toda luta vem e passa. Então, se mantenha firme aí como profeta do Senhor. Né? E aqui também queria chamar a atenção que os livros não estão em ordem cronológica também. Né? Mas isso pouco importa, porque para Deus não importa quem veio antes ou quem veio depois. O importante é que tudo é para a honra e a glória do Senhor. Então não importa quem é o primeiro ou quem é o último. Para Deus está todo mundo equivalente na mesma balança. Por quê? Porque no final de tudo, o primeiro ou o último, todos vão dar a glória para Deus. Então, essa é a visão geral aqui deste segundo subtópico. Meu irmão, minha irmã, se esta aula está sendo uma bênção de Deus para a tua vida, tem te ajudado durante a semana, quando você está preparando a sua aula, eu te peço mais uma vez, aqui nós não cobramos nada, a gente só pede somente like, inscrição e compartilhamento. Nos ajude nessa missão em nome do Senhor Jesus. Então, vamos em frente, vamos aqui para o nosso próximo tópico, que é o que? Ele vai aparecer aqui para a gente, que é o terceiro tópico, a estrutura dos livros. Olha que slide top, visão panorâmica desses livros. A gente vai falar nesse tópico. Olha que slide sensacional para você estar usando aí na sua EBD. Lembrando que se você não tem aí um retroprojetor, você não tem um projetor para colocar ele na sua sala, você pode conseguir uma televisão também. E aí você leva essa televisão, encaixa ali no notebook, da forma que eu estou usando aqui. Eu estou usando na minha televisão aqui em casa. Na igreja onde a gente dá as aulas, lá temos um projetor que a gente coloca lá. Mas na sala dos jovens não temos como colocar o projetor. Aqui a gente faz, coloca uma TV. E no último caso, até no próprio notebook, a depender do tamanho da sua sala, você pode estar usando também. Isso vai ajudar demais, vai te dar uma segurança muito grande nas tuas aulas. Dito isso, aqui nós separamos também 3 pontos neste terceiro tópico e esse primeiro subtópico. E aqui eu queria chamar a atenção, na visão geral aqui desse tópico, para o seguinte: que o período de profecias foi antes, durante e depois do cativeiro. O que a gente aprende com isso? Que Deus nunca vai nos faltar. A palavra de Deus vai estar sempre conosco, seja no momento onde as coisas estão dando certo, quando começa a dar errado, e depois lá na frente vai ter uma glória maior ainda por causa da palavra de Deus que a gente valoriza, viu? Então, eu queria comentar aqui também que nesse tópico o autor vai falar sobre que os profetas apontavam muito o que? Os problemas era sempre o mesmo. Saía profeta e entrava profeta. Os problemas eram sempre os mesmos. Era o que? Era político, social e espiritual. Político remete a um governo. Então os profetas sempre falavam do mau governo.
A gente precisa pontuar quando há um mau governo. O profeta tem que falar. No sentido social, é o que? A falta de amor ao próximo. Jesus mesmo disse isso, que quando o Filho do Homem viesse, o amor de muitos está frio. As pessoas ia estar vendo acontecer as coisas com os outros e não está nem aí. Por um exemplo, estamos vivendo uma tragédia muito grande agora no nosso Brasil, lá no Rio Grande do Sul. A gente está vendo aí vídeos e mais vídeos com situações de desespero. Tem gente que vê aquilo ali, ó, para ele é a mesma coisa que nada. Ele não se sensibiliza, ele não sente o desespero das pessoas, ele não se prontifica em ajudar de alguma maneira, seja em oração, seja em doação, seja lá como for. A pessoa não está nem aí, está indiferente com o que está acontecendo com os outros. Então a nossa geração precisa atentar para isso. Nós estamos estudando sobre os profetas aqui, não é só para adquirir conhecimento, mas é para saber o que isso tem a ver com a nossa vida. Porque a gente somos os profetas desta geração. Então a gente precisa ver como que Deus quer que seja usado esses profetas. O que a gente precisa falar? A gente precisa falar dessa falta de amor ao próximo. A gente precisa pontuar isso. E na questão no âmbito espiritual, é o que? A falta de amor para com Deus. As pessoas não têm amor mais pela obra de Deus, não têm amor pelas coisas de Deus, fazem as coisas por interesse próprio, por amor a si próprio. E isso está errado. Então, aqui ainda dentro deste tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, que a mensagem, como já falei nesse instante, era a mesma, tanto para o grande quanto para o menor, que os profetas tinham o seu grau de importância. Nesse quesito aqui da importância da palavra, ela precisa ser direcionada tanto para o grande quanto para o pequeno na mesma proporção. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes há pessoas, né, vamos colocar assim, que há pessoas que mudam o teor da sua mensagem dependendo do tamanho do seu público. E quando eu falo de tamanho, claro que eu não estou falando de estatura física aqui, estou falando em grau na visão humana de importâncias, né? De pessoas que têm cargos poderosos, pessoas que têm muito poder aquisitivo. Então, às vezes, é mudada a mensagem, mas aqui a mensagem desses profetas era a mesma. Do rei ao plebeu era a mesma mensagem. Então, fica aqui o aprendizado. A gente não deve mudar a essência da palavra de Deus por conveniências. Bem? Então, para finalizar esse tópico, a gente vê que todos os profetas sempre terminavam sua mensagem convergindo no Messias. Então, qual que é o aprendizado aqui? Que toda mensagem pregada, ela tem que convergir em Jesus. Se a mensagem não convergir em Jesus, esta mensagem está totalmente fora das Escrituras Sagradas. Chegamos ao final desse primeiro subtópico aqui do nosso terceiro tópico. E mais uma vez, eu quero aqui lhe fazer o pedido. Nos ajude, se inscreva, curta e compartilhe os nossos vídeos. Você vai estar ajudando esse seu irmão a levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas. Então vamos lá para o nosso segundo subtópico. Olha que slide top. Coisa profissional, coisa chique, tá? Se você quiser usar um slide como esse aí, é só chamar. O WhatsApp vai estar aí na descrição. O título desse segundo subtópico é Mensagem e Propósito. Aqui temos 4 pontos que separei para serem comentados desta lição. E a visão geral dentro deste tópico é a seguinte:
A mensagem dos profetas consistia em a falta de adoração a Deus, tá? O cuidado com os necessitados e a falta de zelo com o templo. Então, são 3 pontos que mais chamam a atenção nesse daqui. É a falta, né, da adoração a Deus. As pessoas hoje vai para os cultos fazer tantas e outras coisas, menos adorar ao Senhor. Virou um ponto de encontro para muitos. Mas as pessoas se encontram para falar como foi o jogo, de time A, de time B, como é que está a série, como é que está a novela, né? Como é que está tantas e tantas coisas. E a finalidade de nos reunir é para adorar a Deus. Então, a gente como profeta, a gente tem que pontuar isso, irmãos. Às vezes as pessoas estão se acovardando de pregar uma mensagem como essa. E a gente como profeta de Deus, a gente tem que falar mesmo. Que a gente não se reúne em uma igreja para entretenimento, não. A gente se reúne para adorar ao Senhor. A gente precisa ter isso em mente. Enfim, consistia do cuidado com os necessitados. Falamos nesse instante da falta de amor. As pessoas estão indiferentes com o sofrimento alheio. E por fim, na falta de zelo com o templo. O que é isso? Falta de reverência no culto de adoração a Deus. Por exemplo, o pai que deixa um filho no celular jogando dentro da igreja. Pessoas que vão para a igreja adorar, mas vai para a cantina, aí pega lá, sei lá, comidas, lanches, doces, chicletes e entra para dentro da igreja comendo essas coisas na hora de culto. Não estou dizendo aqui que se você está com o templo fechado, não está acontecendo um culto, e aí você marca ali um almoço ou qualquer coisa, pode comer dentro do templo, não tem problema nenhum. O erro está quando está acontecendo um culto para Deus e a pessoa está com alimentos ali comendo. Isso é uma falta de zelo tremenda com o templo, lugar de adoração a Deus. Então precisa tomar esse cuidado para não estar fazendo a coisa de maneira errada. Amém? Então chegamos ao final deste segundo subtópico. Nós vamos agora ao nosso terceiro subtópico. Este aqui é bastante extenso. Esse terceiro subtópico ele ficou bastante extenso. A gente precisamos até aumentar bastante aqui os nossos slides dentro dele, tá? Não coube tudo nesse, mas vai ter um próximo que ainda vai estar falando desse mesmo assunto, que é trazendo um pouco da vida de cada profeta. Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos onde vamos estar falando alguma coisa. E aqui os profetas que a gente vai ter aqui nesse início é quem? Obadias, Jonas, Aqui ainda nesse tópico aqui vamos ter o seguinte, irmãos. Oséias, tá? Joel e Amós. Eu separei aqui um pouquinho de cada um para a gente estar falando. E é o seguinte, ó. Eu trouxe alguns subsídios a mais do que o que tem na nossa lição. E aí eu vou me ater somente ao significado de cada nome, porque se a gente for falar bastante coisa de cada um aqui, a gente vai acabar perdendo muito tempo aqui e a gente precisa ser objetivo na nossa pré-aula. Então, o primeiro da lista é Oséias. O significado do nome Oséias é o Senhor é salvação. Isso fica
bem parâmetro com a vida do profeta Oséias. Lembra que lá no início, na introdução, eu disse que Deus usava algumas coisas da vida dos profetas para mostrar determinadas situações? Oséias é um desses. Que ele, ao casar-se com uma prostituta que ia viver adulterando e ele tendo que perdoar esta prostituta, e o seu nome ser o Senhor é salvação, mostra o que é a salvação. A salvação que é graça, é favor imerecido, é para quem não merece. Salvação é literalmente para quem não merece. Então, Deus retrata isso na vida de Oséias. Isso me faz lembrar até a palavra do pastor Kleber Couto. Ele, pregando uma vez em João 3,16, ele disse uma frase que me impactou. Ele disse, olha, no sentido espiritual nós somos como adúlteros diante de Deus. E a gente, mesmo sendo esse adúltero, Deus ainda é capaz de pegar o seu melhor e dar para nós. Ele chega assim e diz, olha, mesmo eu sabendo quem você é, eu ainda te dou o meu melhor. Então isso é a salvação de Deus. Isso foi o que Deus fez Oséias entender. Que a sua salvação é para quem não merece. Bem? E aqui nós vamos ter quem? Joel. Joel, o significado do seu nome é o Senhor é Deus. Isso retrata o que? A soberania de Deus. E ele fala muito do juízo de Deus, o dia do Senhor. Então vem juízo e vem esperança. Então, lembra que eu falei que precisa haver um equilíbrio na mensagem? Aqui é um caso claro. Ele fala do dia do Senhor. Muitos veem o dia do Senhor só como um juízo, que Deus vai vir trazer justiça. Realmente, ele vai trazer justiça, mas também ele vai trazer esperança para aqueles que estão aguardando essa justiça do Senhor. Bem, vamos em frente. Aqui ainda nós vamos ter o profeta Amós. Amós, o significado do seu nome é carregador de fardos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque fardos são coisas que a gente adquire nessa vida, que ela nos dá, que alguém nos dá, ou então que a gente mesmo pega. Por exemplo, alguém diz assim, minha cruz é pesada. Não é, a cruz de Cristo não é pesada. Cristo falou assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os fardos da vida que tornam a nossa caminhada cristã pesada. Tem coisas que a vida acaba nos colocando nela, né? Seja uma doença, uma catástrofe, algo do tipo. A gente acaba entrando nela sem nenhuma culpa. Tem coisas que pessoas que fazem, e as pessoas fazem e acabam nos atingindo. Por exemplo, alguém vai lá e joga lixo na rua. Isso vai encher os bueiros, vai causar enchentes e acaba prejudicando outras pessoas. Mas não foi ele o causador, foi outra pessoa. Isso é um fardo da vida também. Agora tem fardos que a gente que pega. A gente quer pegar o problema dos outros para si, quer pegar as causas de todo mundo e acaba se enchendo de fardos. E isso vai estourar lá na frente. É inevitável. Uma hora a conta chega e a pessoa acaba estourando. O próprio Amós estourou. Amós chegou um momento que ele estava lá pregando e ele chamou as mulheres de vacas. Agora você imagina se fosse nos dias de hoje. Um pregador chamar as mulheres de vaca. Misericórdia. Seria processo para não acabar mais para cima dele. Mas qual que é a lição aqui? Ficar atento para não se encher de fardo e ficar dizendo que é a cruz que está pesada, que a cruz de Cristo não é pesada. A cruz de Cristo é levável. Porque o peso aqui era pesada mesmo por conta dos pecados, ele levou. E hoje é uma cruz em que eu preciso sonegar
a mim mesmo e seguir a Cristo. Vamos em frente. Aqui nós vamos ter mais 5 profetas. Aqui nós vamos ter Obadias. Obadias, o significado do seu nome é servo e adorador. Servo é aquele que deixa um legado e adorador é aquele que faz história. Vou te explicar. No quesito legado, tem alguns estudiosos que entendem que Obadias ele era o marido daquela viúva que tinha os seus 2 filhos, que mandou pegar vasos emprestados e o seu azeite multiplicou, lembra? Então alguns entendem que este Obadias era o esposo dessa viúva. E aí é tanto que ela chega para para Eliseu e fala assim: o teu servo morreu, aquele que te serviu. Que Obadias era este servo, ele cuidava de 100 profetas no palácio lá, enfim. Ele deixou um legado. E quem deixa um legado, olha bem isso aqui, um servo, ele deixa um legado. Por quê? Porque ele serve hoje. Talvez ele nem se beneficia daquilo que ele está participando ali como servo, mas as gerações futuras vão ser beneficiadas. Então, qual é o aprendizado aqui? Que a gente possa ser esse servo, que mesmo que não tenha reconhecimento, que mesmo que a gente não ganhe nada, a gente contribua para que no futuro pessoas sejam beneficiadas com esse serviço ao reino. E ele faz história. Lembra da mulher que adorou a Jesus, que derramou o nardo nos seus pés ali? Jesus disse: olha, o que essa mulher fez hoje aqui vai ficar registrado na história. Então, o nome dele é servo e adorador. Então, o servo deixa um legado e o adorador faz história. Que nós possamos ser esse servo adorador, que vamos deixar um legado e uma história aí brilhante para a honra e glória do nome de Jesus. Temos aqui Jonas. Jonas, o seu significado do seu nome é pombo. Pombo na Bíblia representa o Espírito Santo. Lembra quando Jesus foi batizado, ele desceu ali sobre Jesus em forma de pomba. E também aquele carregador de boas novas. Lembra quando Noé soltou um pombinho na arca aí? Ele trouxe um galinho de oliveira ali, ou seja, ele trouxe uma boa nova, uma boa notícia de esperança para Noé e a sua família, que as águas tinham minguado e eles estavam salvos. Então, este é o aprendizado, que a gente possa ser esse carregador de boas novas, com simplicidade, como Jesus mesmo disse lá em Mateus 10,16, sejam simples como as pombas. Por fim, temos aqui agora Miqueias. Miqueias, o significado do seu nome é quem é como Deus. O nome de Miqueias reflete a reverência e adoração a Deus. Por que eu estou pontuando isso aqui? Porque a verdadeira adoração e reverência a Deus diz quem Deus é, o que Ele faz. Mas hoje nós estamos ouvindo muito você pode, você vai conseguir, você nasceu para vencer. E muitos colocam até Deus como um servo do homem. Ah, não, você vai ser o campeão, você sonhe mesmo. Né? Você tem que sonhar e o dever de Deus é realizar. Não é assim não. Não é assim não. Verdadeira adoração é dizer quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz. Glória a Deus. Vamos em frente. Nós vamos ter aqui ainda Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Antes ainda temos aqui ainda Naum. Eu devo ter pulado aqui no slide, mas enfim, vamos se ater aqui ao esboço. O esboço ainda fala de Naum, que significa conforto, agradável e doce. Agora, como é que você vai ter conforto, ter agradabilidade e doçura
vivendo neste mundo. É o quê? É quem tem Jesus já vive isso. Porque Paulo sempre dizia, Cristo é tudo para mim. Então, linkando isso com o Salmo 23, que Davi escreve lá dizendo, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Porque, como diz Paulo, eu já tenho tudo. Cristo é tudo para mim. Olha que maravilha. Por isso que no Salmo 23 ainda no verso 4 vai dizer, ainda que eu ande no vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, o importante de tudo é a gente ter Ele. Ele é a coisa mais importante. É Ele que traz conforto, é Ele que traz uma vida agradável, uma vida doce para a nossa vida. Sabendo que a gente vai ter aflição nesse mundo. Foi o que Jesus falou em João 16:33. No mundo tereis aflição. Vamos em frente. Abacuque. Abacuque, o significado do seu nome é abraçado por Deus. Alguém que é abraçado por Deus faz igual Abacuque. Mostra uma fé inabalável. Tem aquele famoso versículo que a gente conhece. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja ovelhas no curral, e que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Ou seja, Deus me abraçou, Deus me salvou. Isso é o maior motivo da minha alegria. Vamos ter aqui também Sofonias. Qual o significado de Sofonias? Deus esconde, Deus escondeu. Tem tudo a ver com o seu livro, porque ele enfatiza a misericórdia divina. E a misericórdia divina nos esconde, nos guarda. Salmo 91 diz que bem-aventurado é aquele que está na sombra, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ele nos cobre com a sua sombra. Nós vamos ter aqui Zacarias, que quer dizer Deus lembrou-se. E o lembrar de Deus não é que ele esqueceu, é ele trazer à tona aquilo que ele prometeu. A gente é que se esquece. Aí Deus lembrou-se no sentido assim, estou te lembrando que está de pé as promessas, porque Deus não se esquece de nada que ele prometeu para os seus filhos. Amém? Foi assim com Noé, lembrou-se o Senhor de Noé. Foi assim com Raquel. Raquel era estéril, aí a Bíblia diz que lembrou-se o Senhor já havia prometido. E Zacarias também, o pai de João Batista, que o nome também é Deus lembrou-se. Ele estava no templo adorando e lembrou-se o Senhor de Zacarias. Então é sempre que ele tem uma promessa na nossa vida, ele nos está sempre lembrando. Já percebeu que às vezes, claro que a gente não vive pautado nisso, mas o Senhor sabe como nos consolar. Às vezes a gente está desanimado, até esquecido de algumas coisas, aí o Senhor usa alguém para falar com a gente, é maravilhoso. A gente chora, né? Então o Senhor, lembre-se aí agora, lembre de tudo que Deus já te prometeu. Olha o que já se cumpriu na tua vida e fique na esperança, porque tudo que ele prometeu vai se cumprir, tá bom? Receba essa palavra em nome de Jesus. Por fim, nós vamos ter aqui Malaquias. Malaquias quer dizer mensageiro de Deus. Foi o último livro do Antigo Testamento. Foi o livro de Malaquias. E aí ficaram-se 400 anos sem Deus falar com o povo. O que a gente pode tirar de ensinamento aqui? É que a última palavra é de Deus. Ele falou lá, ele fez as promessas. Passou-se 400 anos, mas ele cumpriu a sua promessa e mandou o Redentor. Glória a Deus. Então, tudo que Deus promete, ele cumpre. Meu irmão, minha irmã, eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que chegou até aqui o final desta videoaula. E lhe peço mais uma vez
nos ajude a espalhar mais esta mensagem da palavra de Deus. E dá um joinha aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Aqui nós vamos ter, para concluir, o seguinte, ó. Deus levantou cada um dos chamados profetas menores, a fim de trazer uma mensagem de arrependimento, juízo e renovação espiritual ao seu povo. Esse mesmo propósito permanece atualmente e a partir da igreja, enquanto não chega o grande dia da volta de nosso Senhor. Devemos anunciar que o julgamento divino virá, que Deus nos faça canais do seu Espírito Santo para esta geração. Qual é o ponto aqui para a gente finalizar? Não se preocupe se você vai se encaixar como um profeta considerado grande ou um profeta considerado menor. Se preocupe com a essência da sua mensagem. Porque você, com a essência da sua mensagem, tiver pautada na palavra de Deus, você pode até ser considerado pequeno pelos homens, mas você será grande diante de Deus. E Ele fará com que você também seja exaltado, porque veja que nós estamos falando aqui dos menores, falamos dos maiores, estamos falando dos menores, todos estão em pé de igualdade na história. Então, o que importa de tudo é a essência da mensagem da palavra de Deus. Mais uma vez aí, se você quer nos contactar, nós temos aqui o nosso WhatsApp, nós temos aqui também o Instagram, que é Ezequias P. Silva. E siga o nosso canal no YouTube para receber em primeira mão tudo que postamos aqui, amém? Então que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima em nome de Jesus.